Declara aberta nossa terceira sessão extraordinária. Para quem ainda não me conhece, sou João Gabriel Dilkin, vereador em Estância Velha, e eu presido essa sessão no dia de hoje. E já aproveito para convidar todos para se inscreverem aqui no nosso canal, seguir lá no Instagram, no TikTok, @sessão_extraordinária e compartilhem bastante com seus amigos em todas as redes sociais para a gente conseguir alcançar ainda mais pessoas, ouvintes e com certeza os convidados. O nosso convidado de hoje é um craque da bola, né? Dentro das quatro linhas, na Casa Mata, nos comentários de televisão, no rádio. Um grande conhecedor de futebol, isso é unânime, com todos que eu conversei, disse que estaria aqui com ele hoje. Todo mundo disse, esse é o que mais conhece futebol aqui no Rio Grande do Sul, até boa parte do Brasil. É ele, Cláudio Duarte. Um prazer enorme te ter aqui conosco hoje. Prazer, cara. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder conversar com os teus fãs também, né? Porque a gente, depois que entra nessa, tem amigo, tem fã. A gente vira um pouco influencer, né? Mas tem família, hoje tudo. Tá na moda o influencer, mas a intenção não é. A intenção é do podcast a gente conseguir influenciar positivamente jovens, crianças, adultos, através do exemplo. Através da conversa que vamos ter aqui, boas histórias da tua carreira, de tudo que tu já pôde vivenciar, das amizades, dos problemáticas também. Mas é um âmbito geral, né? Pra gente conseguir despertar, às vezes, numa criança que quer ser um jogador de futebol, saber as dificuldades, que não é da noite pro dia que tu cai num Internacional, num Grêmio, e que tem muitos processos antes disso. Mas a nossa conversa, então, ela vai ter vários temas, grandes conversas com o Claudião. Mas antes eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores que fazem parte desse grande projeto que a gente está conseguindo tirar do papel. Que é a Vitae Kombucha, né? Uma empresa genuinamente de Estância Velha, a primeira e única fábrica de kombucha. Já tomou kombucha, Claudião? Não, mas já tô na fila, tô na fila. Já é o presente de logo mais. Já vi a cor e tá muito bonito. Já vai ser um presente para logo mais. Que legal. Elas contêm antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover um bem-estar para o nosso corpo. Nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi com hortelã e detox. Sigam ele nas redes sociais, no Instagram, através do QR Code. Vocês vão poder chamar eles aqui também para comprar as suas kombuchas. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitae Kombucha. Também temos que agradecer a JG Serviços. Nós cuidamos, nós limpamos, nós protegemos. JG Serviços, 25 anos. Cuide da sua família, do seu patrimônio, com a equipe de serviços de limpeza e zeladoria e segurança e monitoramento da JG Serviços. Também sigam eles lá, JG Serviços, JOTHAGE Serviços. Então, mais um dos nossos patrocinadores e também a Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. A Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos, supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para seus clientes. Por isso, se posiciona como parceiro estratégica baseado no modelo de gestão ambiental empresarial. Geoprospec, 40 anos, perpetuando negócios e o meio ambiente. Sigam também lá no Instagram, Geoprospec. Agora sim, podemos dar início à nossa pauta da nossa sessão extraordinária. Não, e se precisar de um garoto propaganda, nós estamos aí. Porque viu só? Se curar tudo que tu disse aí, eu já tô na fase aquela que dói tudo. Já vamos chamar a galera da Vitae lá, ó. Temos um garoto propaganda que tá precisando de Vitae, de abastecimento. Se me curar, vende para todo mundo, claro. Toda aquela seleção que tu participou dos anos 70 vai ser uma seleção de garotos propagandas. É verdade. Cláudio Roberto Pires Duarte, gaúcho de São Jerônimo, lateral direito, treinador, comentarista. Teu sonho sempre foi ser jogador de futebol? Por incrível que possa parecer, não, cara. O futebol, ele nunca foi aquele sonho, como é normal, né, dos meninos, de sonhar ser um dia jogador. Eu sou natural de São Jerônimo e na minha carteira diz isso porque na época Charqueadas era distrito de São Jerônimo. Ainda pertencia? Ainda pertencia. Mas eu sou natural dali, entre Charqueadas e a hoje Penitenciária Estadual do Jacuí.
Meu pai era agente penitenciário e eu nasci, me criei ele, eu aprendi a jogar com aqueles caras que estavam lá. Aprisionados? Aprisionados. Na época, era conhecido como Colônia Penal General Daltro Filho, e a lotação era em torno de 1.000 a 1.200 reeducandos, que é a palavra que eu uso sempre, né? É os reeducandos. E eu confesso, e os meus amigos mais íntimos sabem dessa história, eu aprendi a jogar futebol no pátio do presídio. Eu aprendi coisas que, para aprender na vida, eu ia demorar. Ia demorar bastante, mas aprendi. Ou seja, de uma forma um pouco diferente, né? Porque me foi mostrado qual era o caminho do mal. Já estava posto para ti, né? O caminho do mal estava posto. E eu é que tinha que um dia tomar a decisão de escolher o meu caminho. E eu escolhi o caminho da coisa certa. E eu até falo que, assim, como eu jogava mais salão, futebol era muito pouco, eu não era muito chegado, né? E tive o privilégio de um dia, num fim de semana, que lá tinha jogo todo fim de semana, porque era um órgão estatal, né? Órgão do Estado lá. Sim. E o time que jogava era uma seleção de agentes penitenciários, soldados da Brigada Militar, que eram da Guarda Externa, os apenados internos, os apenados externos, que moravam com a família, e os filhos de todos. Eu era o comandante dos filhos de todos. Eu e mais alguns outros amigos, colegas de infância, a gente fez um time também. Um time do filho de todos eles. Qual a idade de vocês na época, mais ou menos? Eu tinha 12 anos, 13 anos, né? Porque a gente fundou um time chamado Elite para disputar os torneios e os campeonatos internos que tinha somente entre essas classes, né? Sim. E a classe da gurizada ficava fora. E nós um dia nos revoltamos. Não, nós vamos fazer o time e vamos disputar. Então, daqui a um pouco a gente estava jogando contra o próprio pai, contra o próprio tio, né? E a gente foi aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. E quando eu tinha 17 anos, que eu fui convidado a vir fazer testes no Internacional. Foi um olheiro? Como é que funcionava na época? Foi um cara chamado Dr. Enio Barbedo, que na época era vice-presidente da Federação Gaúcha, e ele foi visitar o vice-diretor da entidade lá, né, da unidade, que era do delegado Cláudio Barbedo. E casualmente naquele jogo, né, eu não iria nem participar daquela partida, porque no sábado eu tinha participado de um torneio de futsal, daqueles que tu só sai quando perde. E o nosso time ganhou todas. Ficou, não teve... Foi de manhã à noite. E eu disse, não, pessoal, eu não vou porque tá feio o negócio. Não, tu tem que ir porque tá faltando gente. E acabei indo. E quando acabou, esse senhor estava lá assistindo o jogo, como todo mundo, e ele me convidou para vir treinar no Internacional. E eu lembro que quando ele convidou, estava o nosso treinador lá, estavam os amigos na roda, e quando ele disse que, não, eu quero te convidar para ir treinar no Inter lá, porque eu vi o jogo e gostei. E o pessoal disse, não, mas o senhor não olhou bem, tem no mínimo uns 6 melhor que ele. E tinha, cara, honestamente, tinha. Tinha uma galera boa naquele time. Tinha uma gurizada que jogava muito. Mas ele disse, não, mas a característica, os outros podem até jogar mais, mas a característica que eu vi, eu acho que serve para eu levar. Porque eu era o que falava, que comandava, liderava, né? Aqui nos bastidores a gente conversou um pouquinho, né? Que o futebol é muito mais do que a bola no pé. É o vestiário, né? A liderança. Qual é o papel da liderança tão forte assim num vestiário? Qual é a diferença que ela faz? Não, eu naquela época, sem eu ter consciência, né, eu já tinha uma certa condição de sempre tomar frente. Tá? Tanto que eu era o organizador, junto com mais 2 ou 3, a gente participava. E mesmo não sendo times profissionais ou que fossem
organizados por alguma federação. Não, era coisa de torneio interno mesmo, mas era pegado. E a gente aprendeu a se comportar, a entender, que na hora do jogo tu tem que crescer de todas as formas. Não adianta só ter a técnica, só ter a força física, tu tem que ter o emocional forte, tu tem que ser um cara que tenha a força necessária para romper as barreiras que vão aparecer ali na tua frente. E a partir daquilo ele me convidou e insistiu, e eu vim para uma semana de teste nos Eucaliptos com o seu Abílio dos Reis. Abílio dos Reis é até hoje conhecido como uma grande figura, o garimpador de talentos, né? O grande Belisério, que era o apelido que a gente dava para ele. E eu vim treinar. Cara, e uma coisa que pouca gente sabe. Quando eu cheguei, em agosto de 68, o juvenil do Inter, que na época não era júnior, o chamava juvenil. A maioria morava nos Eucaliptos, na caverna, nas últimas janelinhas que tinha daquele pavilhão lá já estava na época, 68 era a transição. Não, foi 69, foi 69, né? Já estava no processo de finalização do Beira-Rio. Isso. E logo então... Mais profissional, e a base treinavam ali. Tudo lá ainda. E eu cheguei, e era um timaço. Carpegiani, Escurinho, Mosquito, Jangada, Rubens, Zaime, Flávio, Edson Scott, Luiz Carlos, Celso Botega, depois foi goleiro do Atlético Mineiro, São Paulo, tudo. Resultado que eu disse, mas quando no primeiro treino que eu fiquei olhando, eu disse, mas o que eu estou fazendo aqui, cara? E eu era volante, eu não era lateral, eu era volante. E eu cheguei, e o seu Abílio, que posição tu joga? Eu centro médio, né? Que é a mesma coisa. E aí ele me botou no time reserva, no time titular, o titular era do Carpegiani. Como é que pegar uma vaguinha naquele time? Mas aí foi o seguinte, foi uma semana e eu fui aprovado, fiquei, e depois de 30, 45 dias eu vi que eu não ia jogar nunca. Sério, o que eu estou fazendo aqui, né, cara? O ia homem morrer de fome. O cara é um craque. E o seu Abílio um dia me viu meio triste lá e disse, o que foi, guri? Eu disse, não, eu estou querendo coragem para falar com o senhor que eu quero ir embora. Ele, por quê? Eu disse, não, porque eu estou aqui sozinho, deixei a família toda e eu não vou jogar. Ele, por que não? Porque o que joga ali joga 100 vezes mais do que eu. Não vou, eu vou ser reserva dele sempre. Ele, não, mas espera mais um pouco, papapá. E aí eu disse, não, então eu fico mais uns dias aí para ver. Bem nessa hora ele saiu atrás de um lateral direito, porque o Reginaldo, que hoje mora em Bento, foi emprestado para o Esportivo porque estourava a idade. E ele começou a colocar zagueiro, outros lá, tentando, até um dia, numa mini excursão que se fazia na época, num jogo em Santo Cristo, lá perto de Três Passos, cara. Santo Cristo, de noite, uma terça-feira, primeiro tempo, 0-0, seu Abílio brabo, xingando a gurizada toda. Né? E aí, no segundo tempo, ele estava testando um zagueiro, que era o Paulão, de lateral. E ele, no banco, ele falou para o Edi, que era o massagista, esse aí não vai dar o também, vou ter que arrumar outro. Aí eu ouvi, levantei e disse, seu Abílio, bota eu lá, Abílio. Ele, mas tu não é, eu sei, Abílio, mas na do cara eu não vou jogar, me dá a chance, deixa eu entrar Sendo lá. que os outros também já não estavam dando. Deixa eu entrar. Como eu era volante que saía para o jogo, eu entrei, primeira vez que eu apoiei, cruzei o Escurinho Caixa. Cruzei a segunda, o Escurinho Caixa, ganhamos 4-0. Aí o seu Abílio diz, bom, agora então eu vou começar a te treinar para que tu vire lateral. Acabou que em janeiro de 70, eu com 18 anos, subi junto com o resto da turma que tinha 20, porque todo mundo estourava a idade, menos eu. Né? E eu subi junto. Acabei jogando de 70, embora eu tenha participado em 69, eu fui convocado a participar de um jogo pelo campeonato estadual, fiz parte da súmula, e como eu fiz parte da súmula, eu posso dizer que eu fiz parte de todos os 8 títulos. Então tu teve mais o Valdomiro? O Valdomiro, esse é com certeza. Esse foi, né? Mas teve mais alguém? Tu, Valdomiro?
Não, de 70 em diante eu participei de todos. Mas o 69 o é 69 o que tá está... no papel, no papel já está aceita. no papel lá, Cláudio assinando a súmula. Então já está aceito. O único Cláudio que tinha na época era eu. Para não ter erro, não ter dúvida. E né? aí foi o que, até esses dias, eu conversando com o Paulo César Carpegiani, eu sou padrinho de casamento dele, e aí o Paulo disse, né? Pá, hein? Se tu fica lá na minha reserva, né? Se eu fico na tua reserva, eu ia rezar para tu subir. Tava até hoje na reserva. Rezar para que tu subisse para o profissional, com a Antes. tua qualidade toda, que aí a vaga seria minha. Mas como na época não aconteceu isso, a minha única saída assim, ou vou para a lateral, ou vou embora. E acabou que eu fui para a lateral. E a nossa sorte... Aprendi bastante. Eu, como colorado, a sorte nossa é que então a gente teve dois grandes. Um excelentíssimo meio-campo. Não, esse centro foi médio, esse foi o Carpegiani. craque. Esse foi E um craque. excelentíssimo lateral direito. Então a gente teve dois grandes em suas posições por um acaso. Por nós termos sorte de os dois estarem no mesmo time. Né? Grande só na altura. 1,87 m. Quando eu digo que o maior lateral direito da história do Internacional sou eu. E todo mundo tem gente que questiona. Eu digo, não sou eu, 1,87 m. Nenhum dos outros chegou nessa altura. O melhor é outra conversa. Aí nós vamos ter que sentar, vamos ter que botar lá todos aqueles que foram campeões em tudo. Não tem Vink, não tem Ceará. Não, esses aí ganharam tudo. No tamanho sou eu. Daí já fecha. É o último da fila para fechar a porta. Mas tu comentou, né, que o Abílio dos Reis fez uma grande diferença na tua passagem, mas para tu ter sido aprovado, então tu não cabeceou a bola no chão. Não, a do cabecear não, porque essa aí foi quando eu já era atleta, eu e os outros todos, e assistimos isso. E foi essa verídico. História é verdade. Não é folclore do futebol. É que era a véspera de um Grenal, né, de juvenis. E apareceu um menino com um cartão do presidente do clube para ser testado. E o seu Abílio disse, mas tem jogo agora, Cláudio, como é que eu vou perder tempo? Aí os caras, mas é o presidente. E o seu Abílio, então não vamos perder tempo. Te fardo, o guri fardou. Pé direito, pé esquerdo, cabeceia, domina, peito. Mas tu viu que não tinha nada, né? Porque a hora que faz isso, tu já vê se não tem. E aí, quando ele viu que não tinha nada, ele deu uma rolando. E o cabeceia, meu filho. E o guri se ajoelhou e cabeceou no chão. Ele pode ir embora, é burro. Não dá para futebol. Não vai jogar, pode ir embora. Mas é que o seu Abílio tinha dessas coisas e não era por mal. Sim. Não é? Claro que... Não, já é uma expertise de vida, né? Ele era sensacional porque ele tinha uma coisa que a gente diz que não criaram ainda, que a ciência não criou ainda, né? Que foi olho bom. Isso ninguém explica. Olho bom. Um raio-x pessoal. Ele olhava para ti e dizia assim, quem é que disse que tu é ponteiro? Aí o cara, não, eu sempre joguei na ponta. Mas tu não tem pinta nenhuma. Vai de lateral esquerdo que vai dar certo. E aí o cara dava. Não tinha. Ele era um terror. Hoje o futebol está muito blindado. Né? Hoje os profissionais, isso a gente nem se fala, mas já na base, os jovens estão cada vez mais supervalorizados, óbvio, um cuidado que é necessário, né? Pois a moeda do clube lá na frente, mas ao mesmo tempo eles estão uma blindagem onde não tem acesso mais ao torcedor, são os fones de ouvido, uma geração que a gente chama hoje até do mimimi, né? São uma juventude hoje que está cada vez mais desconexa, né, com a realidade. Como é que era na tua época? Como é que era o treinamento? Tinha centro de treinamento em Alvorada, em Eldorado, como tem hoje? Como é que eram as condições para tu treinar? Eu acho que eu e tu, aqui junto, nós vamos conseguir explicar tudo isso de uma forma um pouquinho diferente de eu responder objetivamente o que tu estás me perguntando. Pelo seguinte, o futebol é um jogo de quê? É um jogo de erros. Futebol, desde que ele começou, dentro da sua história, lá na Inglaterra, vindo da China, no convés dos navios, lá os caras jogando com uma coisa de meia, de pano, tá? Que era uma forma de distração, não tinha diversão, né? Não tinha objetivo nenhum.
Era só para correr, tomar um suador e esquecer... Gastar energia. E esquecer que tinha que carregar depois saco. Tá? E o pessoal, desde o começo, quando eles criaram os objetivos... por que eu digo que criaram os objetivos? Porque quando um time bota a bola para dentro da goleira, a gente chama de... Gol? Gol. Tá. Gol. Qual é a tradução literal de gol do inglês para nós? Gol. Objetivo. Objetivo. É goal. Goal. Goal, Uhum. em inglês, G-O-A-L. Goal significa objetivo. Então, um dia, um esperto lá criou o objetivo. Pô, antes eles só corriam com aquela bola e um chutava para tudo que é lado, saia correndo todo mundo atrás, não tinham nada o que fazer mais. Até quando diziam, cara, quem sabe a gente bota lá umas marquinhas lá e quem botar a bola lá dentro faz um ponto. E a gente chama de gol porque foi criado o goal, em inglês, goal, que era o objetivo. Objetivo. Resultado. Como é que tu passou a evitar de tomar gol? Induzindo o adversário ao erro. Então, o futebol como um todo, desde o começo da sua história, ele não mudou até hoje. O futebol hoje ganha quem induz mais o outro a errar. Jogo de estratégia. Só que o futebol, ele mudou em que então? O jogo como jogo é o mesmo. Tá? Ele mudou no suporte. A bola hoje é diferente. A chuteira é diferente, a meio calção, Gramado. o gramado, o departamento médico. Hoje tem fisiologista, nutricionista. Hoje tu tem tudo, e especialista em recuperação de lesão. Tu tem fisioterapeutas, tu tem médicos de tudo o que é área. Né? Isso automaticamente aumenta no rendimento Aumenta final, o rendimento final, por quê? Tu cria uma capacidade diferenciada, exemplo, o do nosso tempo. Tá? No nosso tempo, a gente era o Fusca. Andava 60 por hora e quebrava lá uma vez que outra, dava um probleminha, né? Agora não. Agora os caras são Fórmula 1. E Fórmula 1, para quem não sabe, é o carro mais moderno do mundo. A partir do Fórmula 1 é que se constrói outros carros de passeio para nós. As próximas tecnologias, né? Isso! E o que acontece com o Fórmula 1? Ele está tão 100%, 120%, 150% na frente, que quantas vezes que tu e o nosso técnico ali já viram o Fórmula 1 quebrar na largada? Fica, mas não é o carro mais moderno do mundo? É. Quantos já quebraram na largada de ficar parado? Então, a diferença é essa. Né? Não é a diferença o jogo, e sim quem está no jogo. O que envolve o jogo? Como um jogo de indução ao erro. Quanto mais eu te induzia a errar, é por isso que existem as estratégias. Porque lá atrás também, eles só corriam com a bola e jogavam para dentro do objetivo, que era o gol. Até que um malandro um dia disse assim, eu não vou mais perder, porque todo que eu jogo contra aquele time lá, eles são melhores e eu perco sempre. Vou fazer o quê? Vou montar um esquema. Como eles já tinham, através das escolas, que as salas de aulas eram 10 pessoas, eram 10 alunos por sala, e nos intervalos eles jogavam 10 contra 10, tá? Com ninguém cuidando do objetivo. Aí tinha um supervisor das aulas que ficava parado cuidando da disciplina no olhar, aquele que fica só aqui para ver se está tudo certo. Um dia disseram para ele, vem cá, já que tu não estava fazendo nada aí, tá? Nós vamos abrir aqui o objetivo, a goleira, tá? E tu fica ali para não deixar entrar. E foi essa a história. E assim que chega. E aí o cara chegou ali. Aí o malandro esse que não queria mais perder, por isso que a gente diz, tudo que foi alterado no futebol até hoje é para não perder mais, é para deixar de perder, não é para ganhar, é para deixar de perder. O cara montou o primeiro esquema tático de posicionamento, que para quem não sabe é o WM. WM porque se tu olhar de cima, a formatação parece um W e um M. Tá? O WM, que nada mais é do que o esquema que o Manchester City joga agora, que é o 3-4-3. Aí tu vai dizer para mim, ou vai chegar alguém e dizer, não, futebol de hoje é moderno. Não, o linguajar modernizou-se. Criaram novos termos, né? Novos termos, mas o jogo e o resto é a mesma coisa. É tão a mesma coisa que
O esquema de início da história do jogo, o WM, o primeiro que foi organizado por um esperto lá atrás, se fosse tão moderno, ele não estaria aqui até hoje. O WM, né, está aí sendo usado por todo mundo. Aí diz assim, mas como assim? Sim, futebol é como a moda. De vez em quando tu dá uma repaginada. Vai mudando, mas o conteúdo... A calça é a mesma. A boca de sino era larga. Agora não. Agora é amarradinho na canelinha, no tornozelo. Mas a calça é a mesma. O objetivo de utilizar as calças é o mesmo. Então o jogo como disputa, ele é em cima de estratégia, de capacidade de indução ao erro, de capacidade técnica, capacidade física, mas principalmente entendimento e compreensão do jogo. Por que a gente diz que tem caras que são craques? Porque ele entende e compreende o jogo antes do que os outros. Já dizia Johan Cruyff, né? Eu não preciso ser mais veloz do que o adversário. Eu tenho que começar a correr antes dele. Se toda vez que eu tiver reação na frente dele, quando ele resolver correr, eu já peguei a bola e já fui. Muitos comentam do correr errado, né? Corre demais em campo e não tem objetivo nenhum. Por isso que é o entendimento e compreensão do jogo. Então, modernidades, termos e suporte, estrutura, grandes estádios, gramados. Eu sou do tempo que tu jogava com cada toceira desse tamanho. Ia jogar no interior, era terra, barral. Hoje a gente tem um cuidado e uma reclamação muito forte, né, ainda dos treinadores, das equipes, né? Porque, óbvio, o futebol ele tomou essa magnitude, ele cresceu proporções. Ele virou negócio, né? As cifras hoje, um jogador com milhões, até bilhão, já passamos dessa casa. Então, óbvio, tem um cuidado muito grande em cima dessas figuras, né? Porque, que nem tu disse, tem todo um estudo por trás e uma necessidade do cuidado do corpo. Mas olha, é a evolução natural. Eu sempre dou como exemplo também o seguinte. Nós tivemos aqui na década de 70, que eu vou pegar essa década, o Internacional foi eleito o time da década no país. Né? Até hoje é conhecido, né? Com as conquistas, tudo. Mas esse resultado, ele foi ali? Não, ele começou lá em 69, 70. Quando o preparador físico do juvenil, junto com Heron Beresford, subiu o Gilberto Tim. E eles começaram a criar novos treinamentos, sabe? Modelos, né? Modelo de treinamento, ou seja, a gente começou a fazer capacidade aeróbica, começou a fazer força, né? Ali nos Eucaliptos tinha um salão, tá? Que era um salão lá de reuniões. Ali os funcionários começaram a parafusar ferro em todas as paredes, né? E que acabavam se tornando as máquinas para se fazer força de perna, de tórax, de braço. Não era os maquinários de hoje especialistas. E aonde é que entra a evolução? Os caras começaram, né? E aí tu vai dizer, sim, mas eles começaram certo? Ninguém começa certo. Tu tem a ideia, tu vai praticar e vai corrigindo aos pouquinhos. Um ano tu corrige uma coisa, outro ano tu corrige outra. Tanto que 90% dos exercícios que a gente fazia nessas datas que eu estou dando aqui, hoje são proibidos. Proibidos. Porque a fisiologia hoje ela teve um crescimento. Não, eles foram ver que aquela máquina que foi parafusada na parede te dava força, mas como consequência ela te deixava possíveis rompimentos de ligamentos, possível problema de articulação. Tanto que se tu pegar aquela turma toda, aquela turma teve joelho, parou um monte. Estiramento, parou um monte. Coluna vertebral, L4 e L5, parou. Não, vários. Hoje é proibido todo aquele que causa uma sequela. Então os caras chegaram num ponto que a aparelhagem hoje parece mágica, porque se tu senta ali, a máquina faz o exercício sozinha. Levanta tuas pernas sozinha. Ela faz sozinha, tá? Então a evolução é tudo isso, né? É a boia.
É a comida. Até isso é um reflexo que hoje a longevidade é muito alta dos jogadores. Claro. Tu vê, o caso máximo hoje do futebol, que é o Cristiano Ronaldo, aos 38 anos, sendo o atleta no mundo, na temporada, que tem mais participação em gols. Né? Sendo aos 38 anos, num campeonato que, até então, né, a gente pode falar depois do mundo árabe também, mas hoje é um campeonato que é competitivo. Mas eu levo para o outro lado. Tudo isso que tu dissesse do Cristiano, para mim, é resultado do suporte que deram para ele. O que marca mais nele é com a idade que ele tem, não teve uma lesão grave até hoje. Por quê? Porque ele se fortaleceu educadamente, ou seja, de acordo com a ciência, os caras foram, ele teve a bala na agulha para ter os preparador dele. Do bom e do melhor do seu lado. O do clube faz o trabalho do clube e ele se fortificava na sua própria academia, numa peça, numa sala, num quarto, seja onde for. Então, essa busca pela perfeição, o cara teve. Né? Então, ele e tantos outros que a gente vê. Então, quando a modernidade cria essa situação toda de evolução, porque todos evoluíram, não mudou o jogo, repito, o jogo é o mesmo, mas mudou as atitudes e as formas de se conseguir as melhorias para alcançar o foco, alcançar aquilo que tu precisa no jogo. O adversário, aquela coisa toda que diz assim, eu vou jogar contra quem, pessoal? Eu vou jogar contra alguém melhor, é um time melhor do que o nosso? É igual ou é pior? Joga ofensivamente contra um time melhor do que o teu, vê quanto que tu toma. Aí os treinadores têm que ser criativos, criar estratégias de bloqueio, indução ao erro naquilo que eles são melhores do que a gente e criar situações que nós podemos iludi-los de certa forma que eles vão desacreditar até que a gente possa chegar na área deles. Jogo é assim, dois iguais, deixa solto que o pau pega. Agora, não, tem um que nós somos melhor. Bom, então atropela ele. Então são entendimentos do jogo que tu treina a semana inteira ou os dias que te são dados hoje por um calendário maluco também que hoje se tem. Né? Hoje nós não temos mais, querido, aquela lesão que era marcante lá atrás, que era o trauma. A gente machucava muito por trauma, ou seja... É a fratura, né? Não é fratura. Qualquer bico na canela, qualquer joelhada na tua bunda, não tem, cara. A gente machucava por trauma, por pancada, porque um batia o um choque no outro, era muito né? forte. Né? Hoje tu tem proteção de caneleiras maravilhosas, tudo, mas tu vê muito pouca lesão de trauma. E sim a ortopédica. Né? Na ortopedia. Por quê? Rebenta ligamento cruzado, rebenta tendão de Aquiles, rebenta isso, músculo, distensão posterior, de adutor, tu tem... Hoje, o número de lesões, tu pode ver, é diferente, não é mais trauma. Porque o trauma já está seguro pela nova regras de arbitragem. Naquela época, o cara dizia, o jogo é de força, meu, levanta, vai atrás. Tomou porrada? Vai na outra, pega ele. Hoje não. Hoje a própria arbitragem traz o jogo para uma proteção. Ela está ali para isso. Quando tu começou ainda não existia o cartão amarelo? O amarelo? Né? Não, né? Já ainda era apenas o expulsão direta, né? Era no beijo. Era no beijo. O recado no olho. No olho. Que nem tu comentou, acho importante a gente reforçar a questão do Inter dos anos 70, muito o resultado em campo, por ele ter sido o time da década, é um reflexo de, que nem tu disse, um trabalho a longo prazo. E a questão, o Inter foi pioneiro, né, nessas questões de fisiologia, de preparação, de cuidado com o atleta, tanto que a gente tinha atletas com potenciais muito fortes, né, com características muito fortes que foram aprimoradas com sua chegada no Inter. A gente tinha muito jogador da base, a gente tem até hoje a gente considera o nosso celeiro de Assis ainda é um grande formador, Sim. Muito menos do que já foi no passado. O time de 70, dos anos 70 ele tem uma base do Inter muito forte, né? Tu sobe. Eu não diria que só o time, eu diria assim, ó, para que tu ganhe um campeonato, com um time bom tu ganha o jogo. Mas para que tu possa ganhar um campeonato, tu tem que ter elenco bom. Tá? E o número de criados na base nos anos 70 era muito grande. Tinha. Daquele time
do plantel, né? Tu subiu do Schneider, eu, Carpegiani. Flávio, Bibiano Pontes. Vacaria chegou para a base já, ou seja, veio do time do interior, mas começou... Pela base. No último ano ali, Luiz Carlos, Edson Scott, Carpegiani, Tovar, Braulio, Sérgio, Claudio Miro, Falcão, Batista, Jair, e aí vai indo. E aí daqui um pouquinho nós vamos achar mais gente, se a minha cabeça permitir, eu acho mais gente. Tá? Dorinho chegou para a base, fez um ano de base, e aí vai indo, cara. Aí tu disse, tá, mas e aí? Não, é que teve um detalhe com relação ao Internacional e o torcedor vai compreender o que eu quero dizer. O Inter só foi octacampeão gaúcho e bicampeão brasileiro porque formou aquele time que tinha um plantel, um elenco qualificado. Saía um, entrava o outro, não mudava nada. Tu e o Vacaria não joga a final de 75. Joga Valdir e Chico Fraga. E o jogo segue na mesma intensidade. E o Chico Fraga era base também. O Valdir tinha vindo do São José. Tá? Então, tinha reposição, porque a casa produzia. E só trazia todo ano contratações pontuais para crescimento. Mas como é que conseguiu chegar? Porque na época existia uma regra aqui no Sul. Perdeu o campeonato, manda todo mundo embora e faz time novo. Antes do Inter ser octa, o Grêmio foi hepta. Foi bem o Grêmio foi hepta e aí já na sequência, né? Já assim, aí que tá. O Grêmio ganhava no seu hepta, 7 anos, ele ganhava. Quem é que desmanchava o time? O Inter. Manda embora, não ganharam deles, tem que trazer outro, manda embora. E aí começou, manda embora. Quando ganhou o 69, né, a base ainda não era firme nossa aqui. Tinha alguns jogadores, mas não era firme. Foi a partir do ano 70 com o seu Daltri que começou. Não, subiram 11 meninos do juvenil por profissional, fora os que já estavam lá. Aí já faz uma construção diferente. Ganhou 69. Aí o Grêmio pegou, fez o quê? Desmanchou dele. Aí o Inter ganha 70. O Grêmio desmanchou e fez outro time. E aí foi indo. Cada ano que o Inter ganhava, o Grêmio fazia o que o Inter fez quando o Grêmio foi hepta. O erro já estava posto, mas não souberam fazer a regra era essa. Resultado, o Inter teve 8 anos consecutivos de título. O Grêmio teve 7. E o Inter, quando viu que já estava no 6º, no 7º, queria também ter o 7º para ficar parelho, para a flauta ser igual. Aí foi a octa. E não foi Enia por pouco. Por detalhe. No final do campeonato. Ganhou o primeiro turno. Aí tem uma história longa que se um dia tu me provocar, eu até conto, mas... bom não contar. Você fica para a próxima, a gente vai ter a segunda parte ainda. Então, em vez de servir de base para o outro, não. Era perdeu, desmancha. O torcedor, vamos trazer os jovens para eles entenderem um pouco mais, eles não têm noção do que era o Campeonato Gaúcho na época. Era diferente. Era uma outra leitura, até como tu comentou, tinha os torneios, o interior ele era muito mais fortalecido, o surgimento de atletas do interior era maior. Buscava-se. Tinha uma leitura, óbvio, até porque hoje, pela tecnologia, tu consegue fazer a leitura de trazer atletas do exterior. Né? E na aqui época não tinha isso. Tinha que levar os olheiros e, quem tu disse, quem te trouxe para o Inter foi justamente alguém da federação. Alguém que foi ver o filho e viu um jogo. E foi um acaso. Né? É verdade. E hoje em dia tu tem aquela leitura, um staff muito maior. Né? Então tem essa... Dá para se trazer mais esses... Mas tem um detalhe só. Um detalhe que é bom nós acoplar nesse navio todo. Era do Rio das Antas para cá. Porque para lá já também não... Não. Os grandes times nossos aqui, Grêmio e Inter, ou é campeão gaúcho, campeão no teu estado, ou não tinha nada para ti lá para cima. Passava do Rio das Antas e o pau já pegava na gente. Nós custamos porque nós somos, como diz a história, é o garrão, né?
É o garrão. Nós aqui embaixo somos o garrão desse país. Nós temos muito mais característica para ter sido uruguaio e argentino do que outra coisa. Então a gente era o quê? Era aqui. Passava ali da fronteira para atravessar o rio, mudava tudo. Já vinha uma então castelhana, tu mas não podia perder aqui. Aqui era... Cada vez que perdia era um transtorno, e o transtorno era curado como? Não, perdeu, vamos mandar todo mundo embora. Puta, mandava todo mundo embora e fazia outro time. Claro que não dava tempo. O que ganhava, quando esperto, ele só melhorava o dele. Melhorava o dele. Por isso que um fez isso certo, hepta. O outro fez isso certo e conseguiu o octa. Só para o que eu queria trazer para os jovens só trazendo um exemplo prático. Em 80, o Inter é finalista da Libertadores, que hoje é o grande campeonato. Eu chamo o Mundial de Clubes como a cereja do bolo. É verdade. Porque hoje, para tu tem que conseguir muito preparo, é sorte também, é todo um contexto, mas a gente lida com realidades muito diferentes, que é a Europa em relação ao futebol sul-americano. Então, hoje tu ganhar a Libertadores, ela é tão forte quanto ganhar o Mundial. O Mundial é o ápice, né? Mas a ganhar a Libertadores hoje já é algo fora do imaginável. Mas na época o Inter jogou com reservas. Na 80 tu não estava no Inter, né? Mas só para trazer pro pessoal entender. O Inter joga com reservas as partidas contra o Nacional, porque jogaria final do Gaúcho, e o Gaúcho era a prioridade em relação até a outros campeonatos. Sim. Por isso que eu quero trazer a questão da importância que tinha o futebol gaúcho na época, né? Tu ganhar esses campeonatos. Hoje, vou te trazer, entrando no que tu disse, o Inter foi hexacampeão gaúcho de 2011 a 2016. Hoje o Grêmio já é hexa também, né? Acho que já emparelhou, porque os mesmos erros do passado seguem sendo cometidos hoje. Se tu olhar, é a mesma coisa. Quando perde, tem que aparecer a lista dos culpados. Não adianta. Sempre se carimba, né? Sempre. Carimba esses aí, manda embora e trazemos o outro, que aí a massa fica quieta. Voltando lá, hoje a gente vai falar muito dos anos 70, porque é o grande futebol representa aqui para o nosso estado. Vamos falar do Grêmio também, porque tu tem passagens pelo Grêmio também. Mas nessa primeira parte vai ficar um pouco mais focado na questão do Inter dos anos 70. E o que acontece em 75 para que naquele dia 14 de dezembro cheguem ao título, cheguem no ápice. Tu não estava em campo. Eu estava no banco. Para esses jogos finais, eu e o Vacaria tivemos problemas. E o Vacaria não conseguiu se recuperar nem para ficar no banco. E eu fiquei no banco com o Minério e eu dizendo, só vai entrar se for preciso. Só para ficar com os 11 em campo? Não, só se for preciso. E eu fiquei no banco aplaudindo um amigo que eu fiz na bola e que está lá no céu já, que foi o Valdir. O Valdir fez um jogaço, cara. Jogou bem demais. O Minério, em momento algum, pensou em me colocar, porque ele foi bem demais. E o Chico Fraga, lá do outro lado, substituindo o Olávio Dorico Vieira, que já está no céu também, que é o Vacaria. Então, a gente usava isso também na época. Viu, pessoal? Ter pessoas com capacidade, cada um com a sua característica, mas aquilo que o Claudião fazia, o Valdir entrou e fez. Aquilo que o Vacaria fazia, o Chico Fraga entrou e fez. Então, isso é grupo, né? E a gente tinha a capacidade de reconhecimento, de aplaudir os caras. O próprio time. Quando um machucava, quando o Hermínio teve problema, Bibiano Pontes, né? Um zagueiraço, 800 jogos aí no Inter. Né? O próprio Figueroa, que teve a grandeza de dizer assim, não, enquanto tiver o Caçapava aí na frente como centro médio marcando, eu jogo até os 60 anos. Então são coisas... chegar, se passou pelo Caçapava, aí eu vou ter que agir. Isso é reconhecimento. Quando a gente diz alguma frase dessa, não é porque a gente quer enfeitar alguém, não. É por reconhecer que
o trabalho de formação do grupo que iria representar o clube foi bem feito, com o pé no chão. Né? E toda vez que tinha que trazer alguém, se fosse mais caro do que precisava, se fosse um rendimento não tão robusto, não traz, sobe um da base. Subia da base toda hora, não é só porque tinha talento os caras da base, é porque o time de cima abria a porta. Abria a porta. E hoje está difícil de abrir a porta. De abrir a porta para um menino da base saber que eu posso render aqui. Aí tu tá olhando cada jogo, tem jogos que a gente olha e vê jogadores que foram dispensados aqui na dupla nossa. Dispensados. A custo zero. Vamos trazer exemplo. Alan, no Flamengo, preço milionário. Eu não vou nem falar em nomes, porque a minha lista é bem maior. Sim, Jair no Vasco. De jogador que foi liberado daqui, dispensado da base, e hoje está contra, e já botou a amarelinha, já foi para a Europa. E a gente segue perdendo oportunidades. Por quê? Porque a gente ainda quer daquela resposta que é o famoso cala-boca. Contrata, manda ir no aeroporto receber. Vende camiseta. Contratamos mais um. Tá, mas esse um era necessário? Porque jogador não tem jogador ruim nem jogador bom. Tem jogador necessário e desnecessário. Às vezes eu preciso do cara, eu preciso da característica. Não adianta tu me trazer um diferente que vai ser dinheiro fora. Ah, mas tem que trazer de fora, senão reclamam. Caro não é o bom jogador que ganha muito. Caro é o jogador ruim que, além de ganhar, tá tirando dinheiro, ainda compromete muitas vezes dentro do campo, né? Mas a gente vai ter eu te comentei que a gente ia ter uma surpresa. Não. Uma surpresinha pra ti. Um amigo mandou um Onde recado. É que eu tenho que olhar? Eu só vou antes fazer mais uma chamada dos nossos parceiros comerciais. Não, já avisa ele lá que... Vou ter que avisar o Enio, o Dani, a turma aí, da Vitai Kombucha. Vitai Kombucha. Kombucha com pitaia com uva branca. Viu. Olha a voz de locutor, tu viu? Já sabe, já temos só que marcar e gravar o comercial. Bota aí pro homem aí. Olha aí. Só? Nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi, hortelã e detox. Escolha sabor, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitai Kombucha. JG Serviços, cuide de sua família, cuide de seu patrimônio com a equipe e os serviços de limpeza e zeladoria e segurança e monitoramento da JG Serviços. Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Bom, então vou pedir para a gente passar essa mensagem aqui na tela. Aqui na história do Inter temos grandes ícones que marcaram a época. E este senhor, então, foi um deles. Vamos ver quem é o senhor. Ô, seu Rubem! Oi, Claudião. Como é que vai você? Espero que esteja tudo bem. Você que foi um dos grandes injustiçados do futebol brasileiro e infelizmente se contundiu e não pode defender a seleção brasileira, desejo a você agora um abraço e a oportunidade de poder efusivamente abraçá-lo como uma pessoa de bom caráter, um jogador de futebol, na amplitude da sua formação técnica. Isso tudo é muito pouco para suas qualidades. Um abraço mais uma vez. Grande professor Rubem Francisco Minelli. Eu tenho uma relação muito positiva com ele, está com 90 e poucos 95 anos. Há pouco tempo atrás, o neto... O Bruno, eu tenho que fazer um agradecimento especial. Foi o Bruno que nos conseguiu esse belo vídeo, esse grande recado. Estão lançando um livro. Ele nos entrevistou, vários jogadores da época, Sim. Né? E eu tive um bom tempo conversando com ele e passando algumas coisas que, como era o avô, né? Sim. E o Minelli é um cara que eu tenho carinho, respeito e admiração. Eu digo sempre que essas três coisas são básicas para alguém
que a gente conviveu, que trabalhou junto e que nos tornamos amigos. Porque às vezes tu trabalha com alguém, eu como treinador já trabalhei com vários jogadores e sou amigo de muito poucos. Eles, para me ter como parceiro, sentimento, não é só jogar bem, não. Tem que ter comportamento, conduta, respeito, educação. Ser um cara que se foca e cria a sua família e cria bem, sabe? Então, essas coisas me marcaram muito na época, porque a gente tinha uma relação. Tá? O Minelli não foi padrinho meu de casamento porque não quis. O Gilberto Tim foi. O Tim foi, porque na época eu já, com o joelhão meio ruim, né? Eu já era o presidente da Associação dos Atletas Profissionais, eu já era o presidente da Caixinha. Né? Eu jogava, mas eu tinha esse outro lado meu que era o... E o seu Rubem, ele tem um apartamento em São Paulo, e ele ali, antes de Campinas, tá? Ele tem um sítio ali. E toda vez que eu trabalhei em São Paulo, a hora da folga, a minha folga era sair e ir lá para o sítio dele e bater papo. E a gente se fala às vezes, né? E eu fico, de certa forma, assim, não triste, não é triste, né? Mas tu já vê que ele já está falando com alguma dificuldade. A idade chega para todo mundo. Né? Se eu chegar aos 94 que ele tem, me serve. 95. É, Ou vai fazer 95? Se eu chegar no 95, eu tô com 7,2. Se eu chegar no 95... Mas o quê? Se eu chegar ao 95, tem muita gente que vai me pagar uns pecados. Vai. E qual foi o simbolismo dele dentro daquele elenco de 75? Ele teve o papel dele dentro daquele time ali. Foi campeão em 69, brasileiro. Agora foi reconhecido como campeonato brasileiro pelo Palmeiras. E depois uma sequência de tricampeonato. Ele foi 75, 76 pelo Inter e 77 pelo São Paulo. Isso. Qual a importância dele para vocês? A liderança? O que era o diferencial dele dentro do vestiário? A capacidade de chegar num time. Ele chegou no começo de 74. 74, isso. O nosso treinador em 73 foi o Dino Sani, que chegou em 71, metade do ano de 71, quando saiu o seu Daltro, o Dino Sani chegou e também era um grande treinador no aspecto técnico. No aspecto técnico, aspecto de trabalho, de formatação de time. Só tinha muita dificuldade no relacionamento. Muita. Sabe aquele cara desconfiado? Dois conversando junto estão falando de mim? Não existe isso. E o Minelli chegou já com um time que era campeão. E 74 era para o Inter ter sido campeão brasileiro, cara. Também foi perto, né? Já era um... Não, foi perto, não. Foi assalto. Fomos assaltados, entre aspas, claro. Sim. Em jogos contra os grandes lá do meio. Sim. Porque o eixo, né? Teve problema, e tinha na época. Para ganhar deles, a gente tinha que ser muito, mas muito melhor. E o Inter foi ganhar de um time... Aliás, o Rio Grande do Sul foi ganhar de um time paulista já no final dos anos 60, né? Com o gol do Lambari. Isso. Contra o Corinthians. Isso. Tá? Mas 7-4, eu me arrisco a dizer que, como rendimento de time, o time de 7-4 teve um rendimento maior do que o de 7-5, 7-6. Nós somos campeões gaúchos com 0 ponto perdido. Ganhamos todos os jogos, não empatou nenhum. Isso hoje já esse time, invicto já é difícil. E esse time, ele merecia em 7-4 ter ganho o brasileiro. A forma como o título fugiu das mãos, ela é marcante, né? Porque foi assim... É que na época tinha, eu acho que para a transmissão do jogo pela televisão tinha uma câmera só. Se tivesse só uns 3 ou 4 câmeras, dava para provar por que não foi campeão. Porque o time mereceu. Era um time que estava certinho. Era o Hermínio, que era o quarto zagueiro, né? O centroavante era o Sérgio Lima.
um centroavante que veio do América do Rio, depois o Inter vendeu para o México. Tá? O Escurinho na fase boa, Carpegiani, Falcão. Todo mundo voando. Oh, Figueiredo tirando tudo e o que passava aí no Manga segurava. tranquilo. O Manga e o Lula chegaram junto com o Minelli. Em 74, né? 7-4. O Manga chegou e o Lula o ponto esquerdo. Figueiredo chega em O 7-2. Figueiredo 7-1. 7-1. 7-1. Metade de 7-1 ele chegou. Né? Foram tudo peças que foram acrescentando. Vinha acrescentando só, porque a base era da gurizada. Sim. Era a base da gurizada. Tadeu Bauru fez gol aos monte. Se cavocar na lista, aí tem muito mais Tu gente. jogou com muitas figuras. Em 7-6 ainda chega o Dadá Maravilha. Rei Dadá? O rei Esse. dos gols. Tem Dadá. Comentamos histórias de bastidor com o Jajá. Príncipe São Jajá? grandes, Príncipe Jajá. Conta uma historinha, um de bastidor aí, uma resenha, como é dito no mundo do futebol, que acontecia na época. Mas olha, tu sabe que como ambiente de trabalho, a gente tinha uma coisa boa. Nem todo mundo se dava bem fora do campo, ou seja, fora do estádio. Porque tinha os casados, os mais velhos, Como até hoje, os hoje guri também. da base. Hoje tem os da igreja, tem os da Isso, balada. isso a aí. gente tinha em torno de 4 a 5 líderes. E esses líderes de grupos se reuniam toda hora em busca de soluções para nós mesmos. Né? E tínhamos a porta aberta, né, nas relações com o Minelli. A gente, chefe, vamos jantar junto hoje? Vamos. Tem papo. Tá bom. Ia lá e disse, ó, chefe, tá acontecendo isso, assim, aqui. Aqui o grupo do Figueiredo, tá aqui o grupo do Pava, aqui está o meu, aqui está assim. A gente precisa dar uma arrumada porque está criando problema. E ele vinha, encampava. Mental. Esperto sempre, ou você nunca fechou a porta para ouvir e nunca deixou de responder às questões que o grupo levava para ele. Né? Por incrível que possa parecer, era um ambiente salutar nesse aspecto, mas não tinha quebra de disciplina. Nunca teve. Os que quebraram a disciplina foram mandados embora. Com o aval do treinador e o aval do grupo. É para mandar. Esse aqui nós não queremos mais. Só está complicando. Não treina, vagabundo. E isso espalha pro grupo, né? O grupo percebe. Todo mundo sabia. E se não tu- rateia e se tu deixa a laranja podre, Isso. ou ela vai contaminar, E estragar o Minelli, tudo. E o Minelli tinha uma capacidade, ele tinha uma palavra boa, sabe? Aquele negócio assim, tinha uma oratória boa. Se tu deixasse ele falar, tu te apaixonava. Eu dizia para ele, tá, chefe, se falar mais um pouco eu me apaixono. Né? Porque, e ele era gente finíssima e ele soube conviver, porque naquela época já começaram a aparecer estrelas. Eu era estrelinha. Mas tinha as estrelas. E ele conseguiu, de um jeito ou do outro, contornava. Segurar os egos. Tanto que em 76 ele foi embora porque ele quis. Porque não tinha nada errado. Né? Só que aí quando ele saiu, o pessoal também. Aí o Figueiredo vai embora, o Carpegiani vai para o Flamengo. E assim vai e se aí vai desfazendo. indo. O Marinho, o Vacaria e o Escurinho vão para o Palmeiras. Aí nós ficamos 7-7. 7-7 da casa. Da casa ficou eu, Falcão, Batista, Caçapava, Jair e Valdomiro. O resto tudo veio de longe. Tanto que 79 já é outra cara Não, de time, outra, né? Óbvio, tu já outra não, coisa. tu já não está dentro do elenco. Não, eu já tinha sido treinador já tinha em sido 78. treinador. A tua parada. Se fosse hoje, tu talvez não. Tu teria, com certeza, tido uma caída muito mais longa. Não tão longa quanto eu poderia se não tivesse essa lesão que eu tive, lesão de cartilagem. Para os entendidos, aí eu tive uma osteocondrite dissecante no côndito interno do fêmur. Tá? Que na época Nome não bonito. tinha... lindo. Mas na época não tinha cura. Hoje dá para dar uma ajeitada e tu fica mais um pouco. Mas ela não vai ter o tamanho ideal. Mas que ela era não. pra ter. Mas os desgastes foram justamente por uma preparação muito diferente do que ela é feita hoje, né? Aí Nesse que sentido, tá, né? Aí que tá. Se tivesse as condições de cuidado que o Não, Cristiano tô dizendo, Ronaldo tem hoje, tu seria teria jogado até os ousadia 40. minha e seria uma indelicadeza eu dizer que eu tive lesão por causa do trabalho. Não, Sim. não. O trabalho resultou em sequelas
pela forma como se tentava descobrir novos tipos de trabalho. E tem que entender isso, Sim. né? Todo mundo fala, mas te fizeram cirurgia, né? E aí deu tudo errado. Cara, como é que eu vou dar uma entrevista e dizer que eu machuquei porque foi feita uma cirurgia com os médicos que eram meus amigos, que fizeram todo o possível, eles fizeram o que era do alcance na época. Hoje a gente não pode olhar com os olhos de hoje para a realidade do passado. Não, né? e outra, Papai do Céu sabe o que faz, cara. Ele me tirou de jogador, que eu era mais ou menos, e me fez treinador, que eu era bom paca, meu. Falar agora, vamos puxar agora um pouco mais para a fase treinador, fazer uma quebra aqui para puxar para fase treinador. Uma quebra de sigilo. Tu é hoje ainda o treinador mais jovem da história do Inter. Sou o treinador mais jovem na história do Inter e o terceiro em número de jogos da história. Primeiro está o seu Enio, eu acho, né? Eu acho que Abel. Não sei se o Abel não passou. Acho que só se já passou, mas antes era o seu Enio. Era o seu Enio, o Abel e eu. Acho que... agora eu só não recordo. Eu sei que... Eu acho que, se eu não me engano, Abel passou o Enio nessa última passagem. Mas vamos ver. Essa tu vai ver e tu vai publicar aí. Vamos puxar. Direitinho. Isso aí fica só para os que gostam da história, gostam dos números, né? Isso não vem ao caso. Mas tem um detalhe. Aí agora tu vai me permitir. Como treinador, eu sou o terceiro, tá? Mas se eu somar como cidadão, jogador, treinador, supervisor e diretor técnico, eu tenho um monte. Porque eu tenho quatro funções que eu fiz no clube. Jogador, treinador, supervisor técnico e o diretor técnico. Se eu somar as 4, eu acho que eu vou lá na frente. Só fica para ele e falou, mira, nosso colega aqui, parceirão, já nos buscou. Abel Braga é o que mais comandou o Inter, né? Passou Enio Andrade nessa última passagem. Então tá o Abel, o seu Enio segundo e eu sou o terceiro. Isso aí, não tem... Agora tu imagina, tá? O cara que sai da colônia penal, que quando eu saí de lá para vir treinar, eu me despedi dos caras do presídio tudo. Na época tinha 1.200 apenados reeducandos lá. Ou seja, ninguém veio fazer teste no Inter até hoje com um fã-clube de 1.200. 1.200 antes de estrear? Antes de passar nos testes. Viu? Tá? Eu digo sempre, você não sabe o que era. Eu me despedindo, porque não tinha nem ônibus na época, tinha a lancha. A lancha, que era Graúna, Ceará, que era o nome da lancha, né? E a gente pegava lá na frente, que tinha um tipo de um trapiche, e ela levava 3 horas de lá até Porto Alegre aqui. E aí de vinda era a lancha. Pô, aí tu saiu de lá com 1.200 no fã-clube. Já chega estourando, chega no auge. Se a saída for assim, tu imagina a volta quando eu aprovado, e eu não fui lá antes que eu pudesse comprar uma beca nova. Tinha que ter uma roupa nova para voltar. Mas claro, já tinha pinta de jogador, né? Não, a vinda foi um terror. Só não tinha os fones de ouvido, celular que nem tem hoje, mas com a caixinha de som embaixo do braço. A vinda foi com a roupa do corpo e um pacotinho. E aí, quando me aprovaram, aí passei a ter uma ajuda de curso lá, que eles dão lá. Eu juntei ali, fui ali na Zenha, comprei uma camisa, uma calça e um sapato novo. Já veio com os óculos escuros, veio com pinta de galã. A hora que eu desci no porto lá, as prendas, tudo estava esperando. Já era doutor Cláudio Duarte. Não, as prendas estavam tudo de olho. Para tu conseguir o cacife de ser treinador com 26 para 27 anos, 26 anos, num elenco onde tu tem boa parte de jogadores que são até mais velhos em idade que tu, é porque tu tem um cacife de liderança muito grande, um aval, porque a gente sabe que o elenco, ainda mais de alguém que sai do elenco para vir para treinador, até fazendo eu vi que agora hoje, o programa vai ao ar um pouquinho mais para frente, acho que em torno de um mês. Mas hoje a gente está tendo a troca de treinadores no Botafogo. E pelo que vi a notícia, o elenco pede a aproximação, e não sei agora exato se não para treinador, também da figura do Joel Carli, que foi zagueiro por muitos anos ali do clube. Eu sei. Então é porque são pessoas que têm um aval, né, do elenco.
E para tu chegar nesse staff é porque tu também, né, teve um grande papel dentro daquele time. Não, tu imagina, eu acabei machucando e fui declarado oficialmente. Um dia eu rasguei e incendiei o documento que o departamento médico me deu, que era o documento onde constava o nome, aquele apelido bonito para o problema da saúde. Fulano de tal está inutilizado para o futebol. E o Inter, na época, mandou para a CBD, que era a CBF. Mandou para a CBD porque eu estava na lista, como o Neri falou. 78. Eu estava na lista convocado já. Eu sabia que eu tinha sido avisado. Porque eu fiz a minha recuperação na Escola do Exército, lá no Rio, com o capitão Cláudio Coutinho, com o Parreira, com o Camerino, com o Carlesso. Os caras da comissão técnica da seleção. Sim. E eu vim de lá convocado. Era o Carlos Alberto ainda titular? 78? Não, era o Zé Maria. Zé Maria. Era o Nelinho. Já essa turma. Não. Já era uma turma pesada. Não era uma... Pra tu estar nessa turma aí... Mas eu era muito mais pela forma como eu lidava de liderança. Com também o extracampo, sabe? Ajudou muito isso. Uma figura então, aglutinadora. Quando eu chego e o pessoal diz que eu tô fora, aí eu fico tentando fazer tratamento médico e fisioterapia, né? Na época... E o Inter precisa de um treinador para uma semana. E o presidente diz, cara, fica tu. Eu não, bota o do Júnior aí, cara. Não, como é que eu vou botar o do Júnior aqui depois, uma semana, tu ao menos tu já conhece os caras todos aí. E os caras, não, bota ele. Aí eu fiz uma semana, jogamos 3 jogos, ganhamos 3. E aí veio o presidente, o treinador que eu contratei vai ter um super campeonato lá no estado dele, era em Recife, tá? E ele só vai poder vir daqui mais uma semana. Eu disse, não, mas eu não quero mais. Chega. Não, mais uma semana só. Os caras, não, fica mais uma semana. Aí mais uma semana, 3, ganhamos os 3. Aí o presidente chega para mim e diz assim, aqui, me criasse um problema. Se eu te tirar agora, vai dar bronca. A primeira que tu perder, eu te tiro. Tá certo? Tá fechado. Fiquei 4 meses invicto sem perder. Ou seja, era para ser. E já era para ter ficado um pouquinho mais. Não, era para ser, né? Porque eu tinha contrato de atleta nesse tempo todo. Sim. Quando deu esses 4 meses, e aí? O senhor disse que era uma semana. Não, mas perder depois de 4 meses não significa igual a perder depois de uma semana. Eu disse, não, vê como é que é aí, porque, eu sou jogador, né, cara? Só que eu já era presidente da Associação dos Atletas. A minha informação jurídica pelos advogados da associação, eu já sabia. Né? Eu sabia que jogador de futebol na época não tinha direito a continuidade nenhuma de contrato mais contrato. Tempo de serviço, não tinha nada. Também não tinha o FGTS na época. Mas não tinha tempo de serviço, o jogador não tinha direito a isso. E eu disse para eles, olha, se eu rescindir o meu contrato como jogador, eu não tenho direito a nada. E vocês querem que eu vire treinador, é isso? Não, aí tu rompe o de jogador e assina um contrato como treinador. Eu disse, eu continuo perdendo nesses anos todos aqui. Resultado? Só tem uma saída. Pensem, se for saudável, tá? Eu sei porque estou informado. Se eu fizer um contrato de trabalho, uma carteira de trabalho, como funcionário do clube, eu consigo somar o tempo que eu tenho como atleta aqui. Então vocês vê se cabe ou não. Se vocês acharem, e eles acharam que estava certo. Que pelo que eu já tinha passado dentro do clube, eu merecia. E isso aí eu acabei ficando vinculado, assim como funcionário estável, né, por tempo de serviço do Internacional, até janeiro de 83. Porque até 82, ou eu era técnico do Inter, ou o Inter me emprestava. Eu era treinador emprestado. Emprestado? Não, sério. Mentira. Hoje isso é inimaginável. Eu tenho os documentos, tudo. Só que o Inter tinha uma coisa, ele me emprestava e constava no documento, desde que não fosse pro Grêmio. Sim, Constava lá. E, Claudião, tu é uma figura querida pelos 2 times.
né? Eu me relaciono bem. É óbvio, com uma simbologia muito maior com o lado do Inter, mas tu tem um bom relacionamento, uma boa abertura, tu tem trânsito tanto no Beira-Rio quanto na Arena. Temos outras figuras que, por diversos motivos, não têm esse trânsito. Mas o que te faz aceitar um convite do Grêmio? Tem algum ponto, uma chateação com o Inter, alguma coisa? Não. O que surge pra ti? Óbvio, a oportunidade de treinar um grande clube? Não, só assim, ó, vou repetir o que eu te disse há pouco. Entre o 77 parar de ser jogador, virar treinador em 78, 79, 80, 81, 82. Eu vinculado ao Internacional sendo o técnico do Inter ou emprestado para outro clube como treinador. Cada ano eu tinha convite do Grêmio, por isso é que eles botaram lá que eu não podia. Já ficava... Eu estava trancado. Quando eu me liberei, que eu fiz um acordo com o Internacional por iniciativa minha, e eu falei assim, pessoal, vocês estão me emprestando e me emprestam para quem vocês querem. E eu quero ter a liberdade de ir para o time que eu quiser. Uhum. Tá, mas né, tu é tempo de serviço, tu é estável aqui. Eu disse, não, mas tudo se resolve. Tudo se resolve. E fiz um acordo daqueles que faz quem acredita na seriedade. Eu disse ao presidente da época, o meu advogado tem lá um papel que diz quanto que eu tenho o direito. Agora pega o teu e vê quanto que o teu diz que eu tenho o direito. Aí tu vai pegar. Tu vai pegar e eu vou somar os dois e vou dividir. Vou somar os dois e vou dividir, que é justo. Ou seja, o meu diz que eu tenho tanto, o teu diz que eu tenho tanto, certo? Soma os dois, divide por 2 e aquilo ali vale. Fica bom para os dois lados. Não tem briga. Os advogados, se der qualquer coisa errada, é problema deles, entre nós não. E o presidente na época disse, não, tá certo. E eu me desvinculei. Então, a partir de 83, eu saio daqui desvinculado do Internacional e vou ser técnico do Guarani de Campinas. Ser técnico do Careca. Já era tá? Lancei Júlio César, zagueiro, volante. O Neto, com 15 anos, faltando 20 dias para fazer 16, eu lancei no time profissional. Era diferente? Era o craque Neto mesmo? Na época era. O apelido de hoje vale era. Era uma bala com 15 para 16 anos, faltava 20 dias, lancei o louco. Quer dizer... Virou ídolo no Não, e eu pude né? ir para o time que eu queria. Sim, tu tinha uma liberdade. E a partir daquilo, quem passou a ter expectativa do convite do Grêmio, que eu tinha todo ano até eu preso ao Inter, e não aconteceu. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Como? Rubens Francisco Minelli, treinador do Grêmio, o Grêmio estava perdendo e estava para cair para o grupo da morte para a segundona. E o Minelli saiu. Pô, o seu Minelli, o meu ídolo, né? Resultado, o convite veio. Campeão. E aí como é que faz? Não, e aí como é que faz agora? Aqueles anos que me convidavam, depois não convidaram mais, e aí teve um lado da mídia que disse, não, mas o cara é colorado, o cara é isso, o cara é aquilo. E eu lembro o que eu disse na época, que é o que eu digo até hoje. Quem paga a comida no prato dos meus filhos para eles serem bem criados, fortes, com saúde, merece o meu respeito, cara. Não tem, eu não posso, como o profissional, dizer diferente. E aí, profissionalmente, aquele convite veio numa hora que pode ter sido certa. Mas poderia não ter sido. Tu imagina o risco que eu corria de pegar o Grêmio, perder para os times do interior como estava perdendo e cair para uma segunda divisão no Gauchão. Ia ficar marcado também. Eu tava louco. Tanto que eu fiz um acordo. Ia ser ainda mais odiado pelos gremistas e ainda mais amado pelos colorados. Aí eu fiz um acordo para eu entrar. Eles me ligaram na quarta-feira, eu sentei e disse, tá bom. Eu dou o treino quarta, quinta, sexta e sábado, viajo para a Vacaria. Se eu ganhar o jogo, eu não vou para o grupo da segundona. Vou disputar o campeonato, tá? Sem chance nenhuma, conforme vocês dizem, mas eu não caio. Se eu ganhar,
Na segunda-feira eu venho aqui, nós vamos tratar dos pila. Agora, se eu empatar ou perder e cair para disputar o octogonal da segundona, eu nem venho aqui, eu vou ficar em casa, eu não quero assinar nada. Aí você vai, mas tu não quer assinar? Não quero assinar nada. Só vou ficar se eu conseguir ganhar, senão não quero. Aí a sorte ajudou, Papai do Céu lá deu uma força, né? Os guri fizeram uma grande partida, ganhamos 2-1, cara. Sufoco desgraçado. Pegando fogo. E contra o seu Daltro, que foi o treinador que me lançou ainda. Tudo em casa. Tudo em casa. Mas ainda, óbvio, tu comenta que esse início é turbulento, mas chegou no ápice e foi o primeiro time campeão. Mas aí tu... Não, mas antes disso... ainda tem mais história. Antes disso, eu pego, a gente ganha... desmoralizado, todo mundo dizendo que o time está morto, e fomos indo, campeão gaúcho. Chega a ser campeão gaúcho. Campeão gaúcho, antes da Copa. Aí veio a primeira Copa do Brasil. E aí o time já tinha o quê? Adquirido a confiança necessária. E soube, de uma maneira maravilhosa, tá? Jogar com o regulamento embaixo do braço, porque na época a gente sabia, campeonato é campeonato, torneio é torneio é regulamento aqui, cara. Cada jogo é uma vida. Hoje não tem mais isso, o gol fora de casa. Sim, mas antes tinha. Ainda estão querendo tirar isso, né? A tua vida, tá, se resolveria num jogo. Bola pro mato. Não é num campeonato que tu perde uma e recupera lá. Que nem tu disse lá nisso, tudo é estratégia. Sim, e a estratégia deu certo. Né? E eu tive o privilégio, né? E o que tu diz assim, eu tenho relações boas com a dupla, porque eu nunca falei mal da dupla, eu nunca... Sempre respeitou muito, Sempre respeitei, sempre trabalhei... Enquanto jogador, tu não tinha o tom provocativo. Sempre que nem, trabalhei... Trazer exemplo, o Figueroa tinha um pouco mais... ao lado provocativo, em relação ao Grenal, com essas figuras. Sim. Até hoje, rodou nas redes sociais recente, não sei se chegou a ver um vídeo do Figueroa, mas enquanto ele esteve em Porto Alegre recentemente. Mas, mas tu sempre teve esse outro lado mais... Mas eu não podia, cara. Eu não podia, por quê? Porque eu já era o líder da classe. Eu era o presidente da associação e transformei a associação em o primeiro sindicato brasileiro de atletas profissionais. E comigo, nas reuniões quase que diárias, eu tinha os jogadores do Grêmio, Anchieta, Vitor Hugo, Eurico. A gente era junto, né? Eu não podia, eu era o único que não podia esculhambar nada. Tu tinha que botar. Não, eu era da quebradeira, tinha que ficar no meio. Na hora da confusão, eu tinha que tentar ver se apartava. Pô, não faz isso, nós estamos brigando por uma classe forte que, tem que regulamentar, tem que regularizar, e se nós brigar, tanto que a marca, uma coisa que é importante, a marca do início da organização de uma entidade para proteger a classe de jogador foi em 69, cara. Naquele Grenal da inauguração do Beira-Rio, a gente era tudo juvenil. E nós vimos o vexame que foi brigar os jogadores todos. Expulsões. Aquele foi o clássico da vergonha, horrível. Ainda mais para um momento que tinha que ser tão simbólico. Horrível, cara. Resultado. A gente reunia esse pessoal de Grêmio, Inter, Cruzeiro, São José, alguns meninos do interior vinham, e a gente sem dinheiro, sem nada, e nem sabia como é que ia fazer, mas vamos fazer, vamos arrumar alguém. E arrumava um advogado que ajudava sem cobrar, porque não tinha o dinheiro. Nunca foi uma entidade politizada, nunca se encostou em partido nenhum, sempre foi livre, sem compromisso com ninguém, como é até hoje, graças a Deus. Hoje eu sou presidente de honra, nomeado presidente de honra do sindicato, e digo para eles, o dia que politizar, eu nunca mais boto o pé aqui. Então são coisas que me marcavam. Às vezes assim, mas o cara me deu um chute aqui, na próxima eu pego ele. Mas em seguida, se eu pegar vai ficar feio. Eu sou o cara que tu tá pedindo para não fazer, tá fazendo. Tenho que dar o exemplo, cara. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas esse grupo batalhou junto. Então, eu nunca desrespeitei nessa hora e nunca desrespeitei quando trabalhei. E foram muitas vezes. Sim, no Inter, muitas... Tu tem mais passagem pelos anos 90 também? Tudo. Eu tenho passagem... no Inter eu tenho, assim... se tu contar anos de trabalho, não no tempo anos, mas os anos marcados, eu tenho 11 anos que eu posso dizer que eu trabalhei lá. Né? No Grêmio, 4. Resultado, como é que eu vou falar mal
de quem me ajudou a criar o que eu tenho hoje. Eu tenho uma filha com 45, um filho com 42, cada um tem um casal de filhos, então sou avô 4 vezes, todos com saúde, todos com a vida regularizada pelo esforço deles, mas quem me ajudou foi Grêmio e Internacional. Eu tenho que respeitar, é obrigação minha, cara. Tenho que ter respeito. Com certeza. Olha, o tempo passou voando. A gente entra aqui, coloca os fones, a gente nem vê o tempo passar. Já estamos em 1h20, mais ou menos, né? De programa. Então já tem que, infelizmente, encaminhar para uma finaleira. Mas só para ainda no assunto do futebol ali, em 2004, tu tem uma passagem pelo Grêmio no ano do rebaixamento. Sim, eu fui Como é que é pegar um elenco já tão rachado? O que foi o fator preponderante para aquela queda? É a mesma dificuldade de pegar qualquer um outro. A dificuldade quando se pega assim, e eu acabei criando um certo rótulo, né? Tanto que o Inter, toda vez que estava enforcado, chama eu. Tá. Aí o Grêmio gostou. Achou bonita. Né? 89 estava pendurado, salvou. Aí, o 2004 foi assim, ó, eu fui o 5º treinador, eu acho. Tá? E ninguém queria. O De Leon também passa naquele período, Eu sei, né? que passou um monte de gente, eu não lembro o direito. O presidente do Grêmio, que era meu amigo, uma boa relação, ele me disse, ninguém estava querendo, a coisa está feia. Tinha dado algumas broncas fora do clube, lembra? Extra-campo, aquela coisa toda. E parece que não só os adversários querem que o Grêmio caia, parecia até que as entidades comandantes do jogo queriam também, porque alguns dizeres em botecos e depois de uma cerveja veio a público e ficou horrível. Ficou horrível. E eu disse para ele, cara, mas eu medo não tenho. Não tenho. Se eu salvar, salvei. E se eu não salvar, eu tenho que ter a capacidade de dizer para ti, fiz o melhor que eu pude. E não deu. Infelizmente não. Agora, por causa de chegar lá e ter medo de fazer, de enfrentar, isso aí, eu não pago esse preço. E eu fui, acho que fiz o que pude, da forma como pude. Maravilha. Claudião, foi um prazer. A gente vai fazer uma brincadeirinha rápida aqui para encerrar. Bora, mas já quero te dizer que foi uma satisfação. Enfrentou tanto atacante, tanto Joãozinho, tanta galera de qualidade. Agora enfrentar o João Gabriel aqui de frente, só com uma perguntinha, tá barbado, né? Para quem já marcou Joãozinho do Cruzeiro e tantos outros pontos esquerda que me davam dor de cabeça? Não, tem uns caras que dizem, né, eu vi um jogo lá que o Joãozinho te deu um baile, mas ao menos eu dancei com ele. Ao menos eu dancei com ele. Tava na festa, né? Eu tava na festa, tu não tava. Claudião, teu ídolo no futebol? Meu ídolo no futebol? Cara, meu ídolo no futebol... Eu vou dizer o nome de um cara que me ajudou muito quando eu cheguei no Inter em 68. Eu de Charqueadas, ali do lado, na beira do Jacuí, e do outro lado o General Câmara, Bibiano Pontes. Foi o cara que me protegeu, me ajudou, me ensinou muita coisa. Que coisa boa. E fora do futebol? Fora do futebol, meu ídolo... Olha, cara, se eu for sincero, e eu não posso deixar o de ser, não posso, até por uma questão de conduta minha, eu tenho que ser sincero sempre. O meu ídolo na vida fora do futebol sou eu mesmo. Que maravilha. Porque eu enfrentei muita coisa, não só de estar morando onde eu morava e vim para cá e enfrentar depois muita coisa. Os torcedores não sabem a vida íntima que a gente tem. Né? O que passa por trás do futebol, né? Mas eu, felizmente, todas as situações difíceis que apareceram, elas me fortaleceram. Maravilha. Eu apanhei bastante. A única coisa que tu pode ter certeza que eu apanhei bastante. Aprendi. Cada dor tem uma história por trás. Melhor atacante. Como diz o outro, cada lágrima rolava conforme a dor sentida. Isso só quem passou que marca, né? Só eu que sei. Melhor atacante que tu enfrentou? Joãozinho. Esse era tenebroso. Eu peguei, Joãozinho, Éder, Ney do Palmeiras, que era um terror.
Nenê do Grêmio, Ortiz São do Grêmio, Volmir do Grêmio, Loivivan Johan, meu grande amigo, irmão, ponto Grande esquerdo. Loivo tem ligação com Estância Velha. Eu sei, falei com ele esses dias, só que eu e ele... Tem que ir lá, vamos fazer uma visita lá. Agora eles não estão mais, agora se desligaram. Eu e ele era o seguinte, normalmente era eu grande, lateral, e os ponteiros tudo baixinho. Baixinho. O Loivo era do meu tamanho. Enfrentar o gigante. Mas aquele gringo eu batia, mas batia. E ele batia de lá, mas sem maldade, só na força E ele não física. Mas será que ele esqueceu? Não, Quem apanha não não esqueceu. Não, mas eu disse para ele, não, mas tu não esqueceu, nem eu. Né? Porque quando a gente se encontra hoje, a gente lembra. Era forte a disputa? Era, mas era respeitosa. Nunca ninguém tentou dar soco em ninguém, nada. Era da força física mesmo. E acabava o jogo. Um grande abraço. E vamos junto. Até a próxima. Tu jogou com muitos craques também. Quem foi o melhor? Carpegiani. Carpegiani. Vermelho ou azul? Vermelho ou azul? Misturando os dois dá o quê? Da roxo? Serve. Fechou, então. Ser jogador ou ser treinador? O mais fácil é ser jogador. Porque eu dependia de mim mesmo. Treinador, eu dependo dos outros. A tua carreira em uma frase ou uma palavra? Em uma frase ou uma palavra, a minha carreira. Eu vou te contar, posso contar uma historinha? Eu faço palestras, né? E às vezes eu não deixo que ninguém me apresente, que ninguém fale nada da minha vida. Eu começo e digo, tá aqui, quando faltar 10 minutos para terminar o tempo, me avisa que eu vou fazer a minha apresentação. Tá? E eu digo para eles, agora vocês vão conhecer quem sou eu. E conto a minha vida. Desde lá, de Charqueadas. Conto. E vou mostrando aonde as dificuldades foram aparecendo, até hoje. E aí eu conto assim, aí na minha casa, eu fiz o seguinte, eu resolvi, uma vez passeando pela cidade de Madrid, tá? Eu passei em frente à casa de Alfredo Di Stéfano, que é um argentino naturalizado espanhol, o maior jogador da história da Espanha. Os maiores do Real Madrid? Isso, e na frente da casa dele tem um pedestal e tem uma bola de futebol, daquelas antigas, tá? Em bronze. E uma placa dizendo, Gracias vieja, que quer dizer, obrigado minha velha, né? Gracias vieja. E eu olhei aquilo e eu imitei ele. Em Viamão, na minha casa, eu mandei fazer um pedestal, chamei o cara, disse, faz um busto meu aí. E o cara, busto? Eu disse, não é o que tu tá pensando, busto é a cara, rapaz. A cara, bota aí, tá aqui a foto aqui, faz um... E ele fez. E aí ele disse, olha, eu terminei. E o que eu escrevo aqui? E aí eu parei e comecei a pensar como tu, na tua pergunta aí. Comecei a pensar o que eu vou escrever ali, né, cara? Depois de tudo que eu conto nas palestras da minha vida. O que eu vou fazer? E comecei a olhar para o lado e para trás e eu me via eu na minha vida, cara. E aí eu disse, bota aí, Claudião, tu é foda. Bota aí, Claudião, tu é foda. Que sensacional. E assim a gente vamos encerrar no alto nível. Claudião, que prazer. Um abraço, que baita querido. conversa. Não vi o tempo passar, estouramos tudo, mas foi sensacional. Muito obrigado, de verdade, como colorado, mas como admirador de futebol, como teu fã. É uma alegria muito grande poder estar aqui conversando aqui contigo. Quando tiver necessidade e precisar, ou de alguém que venha aqui para te incomodar, pode chamar. Mas que maravilha, que maravilha. Já sabe que eu vou... Não brinca que eu já tô... Que senão o teu telefone não para. Pessoal, mais uma vez tenho que agradecer a Vitae Kombucha, que é uma empresa genuinamente Estância Velha, primeira e única fábrica de kombucha da cidade. Kombucha contém antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover o bem-estar do nosso corpo, tendo os sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi, hortelã e detox. Sigam ele no Instagram, nas redes sociais, chamam ele aqui no QR Code que aparecerá na tela. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitae Kombucha.
JG Serviços, nós cuidamos, nós limpamos, nós protegemos. JG Serviços, 25 anos. Cuide da sua família, do seu patrimônio com a equipe e os serviços de limpeza, zeladoria e segurança e monitoramento da JG Serviços. Sigam eles lá no Instagram, JG Serviços. Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. A Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais geológicos, supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para seus clientes. Por isso, se posiciona como parceira estratégica e baseada no modelo de gestão ambiental empresarial. Geoprospec, há 40 anos, perpetuando negócios e o meio ambiente. Sigam Geoprospec no Instagram. Mais uma vez, para encerrar, eu tenho que pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Agradecer mais uma vez ao Claudião, que topou estar aqui conosco. Sigam a gente no Instagram, no TikTok, se inscrevam, ativam o sininho para a gente conseguir alcançar cada vez mais gente. Grande abraço. Bate o sino aí, cara. Clean, vamos lá, brigadão. Encerramos nossa sessão extraordinária. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.